vai sentir, eu, caçador de mim. Música linda! Essa música é demais, isso é Milton Nascimento. Ai. Vamos lá. Eu acho que vai ter emoção hoje aqui, hein? Não sei porquê, eu tô sentindo que vai ter De emoção onde será aqui. que vem essa canção? Por que escolher essa canção, meu velho? Jota, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, noite, bom dia pra quem tá dia, vendo. Boa madrugada. Depende da hora que você tá vendo, se estiver no trânsito. Mas a gravação aqui é à tarde. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui. Hoje é o último do ano, última gravação do ano. Pô, tudo que eu tô fazendo esse ano agora, esse mês, estão falando que é a última do ano. É. Natal, né, Jorge? Ano novo, tudo aí. Enfim, ano que vem, você que tá aí, que acompanhou pelo menos um trechinho nosso, se quiser vir assistir aqui as gravações, vai poder vir assistir. Que beleza! Vai ter plateia vai ter aqui. Auditório. Tem mais ou menos 1000 lugares, então acho que dá pra você vir. Que beleza. Tô brincando, gente. É uma plateia pequena. E é isso. Então já um spoiler do ano que vem. Eu não sabia dessa. Eu vou fazer como fazer a chacrinha. Vou jogar coisas no auditório. É isso. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, galera que assiste a gente, que acompanha. São poucos, mas são fiéis. Nosso convidado, como todos os outros, é especial, mas esse por ser o último do ano, a gente fez um carinho a mais. Então eu gostaria de apresentar meu amigo, artista plástico, Silvio Alvarez. Ei, uma salva de palmas para Silvio Alvarez. Silvião. Obrigado, gente. Silvio Alvarez, artista plástico de colagem. Eu vou começar como eu sempre inicio os meus encontros. Que isso, já chegou chegando. Ele consegue conversar e cortar. É, rápido assim. Eu não consigo nem recortar só. Gente, só recortar já é um trabalho lascado. Perguntaram para mim para que serve a arte, para que a gente estuda arte, para que a gente faz arte na escola. A arte dá pra gente um poder mágico, que é o poder de conseguir enxergar a beleza que tem no mundo e na vida. Se a gente não faz arte, a gente não consegue sacar isso. Coisa linda. E aí... Coisa linda. E é o seguinte. É muito rápido. Já te chamaram, Silvio, de Edward, os mãos de tesoura? Mó barato. Que isso, que olha aí. isso. Ah, não, gente. Você é louco. Que beleza. Parece fácil. Acho que também tem essa coisa, né? Engana. Pode parecer fácil, né? Olha. Parece igual Mas, tocar violão. Todo moço. mundo acha que é mole, dá palpite, Não, né? mas tocar violão é mais mole. Tocar violão é bem mais mole. Mas olha só isso aqui. Que isso, hein? Muito obrigado. Viu, Obrigado, viu, Silvio? Imagina. Não, primeiro, muito obrigado pelo convite. O primeiro podcast a gente nunca esquece, é o primeiro podcast. Que isso? Então isso é... E está sendo num momento muito especial da minha vida. É assim, quem me conhece, quem está convivendo comigo sabe mais. E a gente vai poder conversar isso um pouquinho, né? É de uma importância quase que vital mesmo, porque é quase que um renascimento, digamos assim, né? E eu me surpreendo quando eu faço arte, quando eu vejo a arte que eu fiz, porque eu jamais imaginei que pudesse ser artista plástico. E é isso que eu gostaria de poder falar, né, para o nosso público, que é assim, a arte, ela pode muito mais do que hoje ela é usada. Se usa muito pouco da arte para transformar o mundo. A gente pode usar muito mais. É isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Imagina. É mais do que merecedor disso aqui. Só essa última frase aí, a gente usa muito pouco do que podia fazer com a arte. Só essa frase já vale o podcast inteiro. Ah, já vale. Coisa. E assim, a arte é muito vasta, né, Silvio? Tem muita coisa para ser explorada e a gente meio que... A gente, tô generalizando, lógico que tem gente que tá muito atenta, mas no geral a gente meio que passa batido.
Parece que a gente não percebe os detalhes e as coisas, como fluem diferente quando a arte está envolvida. É só você pegar, por exemplo, eu gosto de falar isso muito para molecada. Pega tudo o que te dá prazer na vida, em termos de lazer e tal, tem arte. O videogame, a música, o cinema, e a maioria são uma conjunção de vários tipos de arte. Então, tudo aquilo que te dá uma razão a mais para viver, tudo aquilo que embeleza a vida, né? O Rubem Alves costuma dizer, pedagogo, filósofo, teólogo, ele costuma dizer que você tem a educação das habilidades e a educação das sensibilidades. Se você não educar para sensibilidades, as habilidades são inúteis. Você vai ter habilidade para pagar boleto? É a sabedoria, é o conhecimento, é a beleza que justifica a vida. Não é? É a sensibilidade. É isso. Silvio, mas antes de entrar mais a fundo, o Jota tocou a música aqui, que é arte, só pra se alguém tiver dúvida. E aí você chorou. Por quê? Bom, primeiro, é a minha história, né? Eu acho que eu busco isso a vida inteira. Eu tenho 18 anos de terapia, né? 2 anos agora com o psicodrama, que depois eu vou falar, que fez uma transformação, assim. Mas, assim, na realidade, eu não conseguia ter grandes relações interpessoais, muita dificuldade com relações interpessoais, trabalhar, por exemplo, fixo num emprego era muito custoso, né? Hoje eu consigo fazer alguns projetos, algumas coisas, mas fixo, sob pressão, quase impossível, assim. E já foi muito, muito pior, né? E era tudo muito traumático. Então, qualquer coisa que eu precisava da aprovação do outro. E, logicamente, não via nunca. Então, eu não tinha aprovação, nem minha e nem dos outros. Então, qualquer coisa, uma sobrancelha um pouquinho torta já demandava uma semana. Até que eu comecei a beber, para poder dar uma... né? Só que me diagnosticaram com síndrome do pânico. Eu estava dirigindo na Marginal e eu senti a ideia de que eu ia desfalecer. Aí me diagnosticaram com síndrome do pânico e depressão. E aí comecei a tomar remédio, só que sabiam que eu bebia. E aí, deu ruim, né? Aí deu ruim. Deu ruim porque comecei a misturar as duas coisas, né? Então, mas depois eu pego o fio da história de novo, né? Mas me repete a tua pergunta para eu... A música. A música. A música. Que te Caçador causou... de mim é isso. Caçador de mim é que aos 57 anos, mesmo ainda faltando um pouco para subsistência ainda, né? Eu vivo de arte no Brasil, trabalho com educação, né? Trabalho com oficinas, já atendi 30 mil pessoas de 2006 para cá. Eu tinha desistido de estudar aos 18 anos, voltei, fiz o ensino médio, completei com 50 e estou no 2º ano de pedagogia, estou concluindo a minha faculdade. Então, assim, tem um vídeo na internet que é o vídeo da Leilei. A Leilei é uma corredora
E aí, vídeo de Instagram, e a Leilei perde a sapatilha no começo. É uns 100 metros rasos e ela perde a sapatilha. Só que a Leilei volta, pega a sapatilha e ganha a corrida. Eu me sinto um pouco Leilei. Sabe, assim, tipo... Eu perdi a sapatilha em determinado momento, fui lá, busquei a sapatilha e estou chegando na frente. Então, o caçador de mim é aprender a jogar, aprender a não sofrer, aprender a ver a beleza da vida, me sentir realizado como ser humano aos 57 anos. Isso me dá uma perspectiva de vida muito grande, né? Me recuperar de uma doença que há pouco tempo atrás seria terminal, que é um enfisema pulmonar. Há pouco tempo atrás a gente seria condenado aí, né? E hoje eu estou me sentindo jovem. Parei de fumar, vai fazer quase 2 anos. Então, é recente até. Então esse caçador de mim é isso. É buscar dentro de mim resgatar o que sempre esteve, mas estava trancafiado, adormecido, caladinho. Show. Deu pra entender porque, né? Da emoção, né, Jota? Você vê quanto que a música... Às vezes as pessoas perguntam assim, pô, mas você não vai fazer música? Eu falo, cara, mas já escreveram tudo, já falaram tudo que a gente queria dizer, né? Todo mundo já escreveu, já. Mas a interpretação deu uma ajudada, né? Não, mas talvez é porque as minhas interpretações vão do meu coração pro coração de quem ouve mesmo também. Talvez eu só não possa chorar pra minha voz não faltar, mas também por dentro eu sinto a mesma emoção. Até pela escolha da música e tudo, né? Que foi sua. Mas eu fico vendo que quanto é importante buscar a melhor versão de si, né? A gente tem dentro da gente o melhor e em algum momento ele vai ser tomado, vai ser escondido por ervas daninhas que o mundo está plantando, que a gente permite que plantem nesse solo que somos nós, né? E ter essa força de voltar para dentro de si, buscar dentro de si a melhor versão de si. Porque a pior versão talvez seja até natural, né? Seja a gente vivendo sem querer, a gente vai ter, no mínimo, a pior versão. E hoje em dia a gente vê o quanto é difícil buscar a melhor versão, insistir nela, apostar na melhor versão da gente. Porque se for baseado em alguns conceitos, aí tem muita gente que não tem se importado com isso, né? Com a versão que apresenta, com o que faz, diante do que poderia fazer, né? Não, mas Jota, pro Silvio, você é mole. É mole. A versão dele, sem esforço, já é foda. É mole. Eu tenho percebido, desde quando você falou dele e desde quando eu encontrei. É mole. Parece que você andar com ele lá, parece que tá andando com celebridade. É mesmo. Ele é da sua cidade também? O pessoal pergunta assim, quem é esse, eu no caso? Se eu estiver do lado dele, né? Quem Então é esse cara que eu estar com você? eu falei pra ele que eu preciso fazer isso, andar com ele lá. O pessoal vai perguntar, quem é esse careca aí que tá com você, Silvio? Te atrapalhando, te enchendo o saco. Silvio, vamos lá. Você já contou um pouquinho, antecipou a pergunta, mas vou fazer pra você detalhar. Pra quem não te conhece, o Jota tá te conhecendo agora, o pessoal de casa. Conta pra gente em detalhes aí, quem é o Silvio Alvarez? Bom, eu sou de São Paulo, capital, nasci na Zona Norte de São Paulo, e assim, nunca me faltou nada, assim, uma família de classe média, né? E morava com meus pais, com meu irmão, 10 anos mais velho que eu, e com os meus avós maternos e um tio que tinha uma deficiência e que na época não foi diagnosticado. Meu tio Roberto. E ele desenhava, né? Assim,
eu não tenho lembranças felizes, ou às vezes não tenho nem lembranças da infância e da adolescência. Havia eu vou falar bullying, né? Na época não se falava nisso, né? Na época isso não se considerava. Era o normal, né? Inclusive era o normal, não comum, né? Então, assim, eu lembro, eu chegando na escola e com os moleques atrás para me bater, e minha avó na janela. Sobre a minha avó na janela, já era vexatório, né? Então, assim... Só que, assim, não é uma questão de eu levantar, assim... porque há hoje uma compreensão muito grande que não há culpa de ninguém. Né? O que há, às vezes, são responsabilidades, aí sim, né? Mas assim, não tem culpa de nada, porque meus pais deram aquilo que eles tinham, que eles receberam, também às vezes nem receberam, né? E nunca me faltou nada. E coisas me ajudaram muito, né? Assim, estiveram presentes o tempo todo, mas havia um ambiente onde tudo era muito grave. Uma coisa muito berrada, muito, né? Tensa. Então eu vou dar um exemplo. Eu fiquei gago 45 anos. Mas não era um gago, assim, como eu digo assim, quando eu vou ficar. Porque quando eu lembrei, eu já dou uma travadinha. Mas não é esse gaguinho. Isso aí, eu era gago de escolher com que letra começava a palavra, porque DP3 era o inferno. Então, assim... era isso. E o povo querendo adivinhar. E aí, eu vou fazer para vocês como é o interlocutor de um gago. O gago, para quem vai conversar com o gago, por favor, imagine que o gago está vendo a sua fisionomia. Então, a fisionomia de quem está conversando com o gago é mais ou menos assim. É horrível, porque você está vendo Tá adivinhando na musculatura, que ele está usando a musculatura para adivinhar. Né? Não, mas vocês... É horrível, a autoestima é zero e assim... Só que eu sou formado em locução de rádio pelo Senac e lembro que eu me formei em segundo lugar no teste. Olha só. Como? Sendo gago. Sendo gago. Trancado num estúdio. Eles perguntaram isso, assim, pra entrar? Eles perguntaram isso, não, né? Não precisava perguntar. Então foi uma coisa... Não precisava perguntar. Escondeu bem. Por favor, já na hora eles já sabiam. Já faziam Só isso. que eu impostava a voz. O Nelson Gonçalves, né? Eu estava brincando aqui, eu entrevistei o Nelson Gonçalves. Eu brinquei que a entrevista durou 12 horas, né? Porque ele era muito gago. Quando ele cantava, ele impostava a voz. Negue o seu amor, o seu carinho. Aí, então, eu tive um programa na Rádio Líder de Guarulhos, das 2 às 5 da manhã, que era mais ou menos assim. Todos os dias, das 2 às 5 da manhã, você tem um encontro marcado com o melhor da música romântica nacional e internacional. Silvio Alvarez apresenta Night Love. Olha aí, que onda, hein? Que isso. Começando com Lionel Richie, Three Times a Lady. Uma vez tinha um senhor que era o guarda noturno, e ele brincava comigo e me chamava de Nat Love. Só que ele não viu que o microfone estava aberto e ele fez uma vinheta ao vivo. E começando com Lionel Richie, ele passou Nat Love! Então, assim, era uma coisa muito legal, mas era eu trancado dentro do estúdio. Se eu tivesse gente assistindo, já complicava. E eu atendia ouvinte e tudo mais. Bom, mas resumindo essa história da gagueira, um amigo meu, que é o Davi,
que é do ensino médio, conheci o Davi com 16 anos, eu trabalhava como terapeuta no Núcleo Ser, aqui de São Paulo, e me chamou para fazer uma vivência de fim de semana. Eu não fui ver isso. Eu fui lá porque ia fazer bem para mim. Eu não fui tratar nada. Quando eu vi, estava cercado por uma meia dúzia de terapeutas me evocando emoções, tudo consciente. E eu fui regredindo, tudo consciente. Eu fui regredindo, quando eu vi, eu estava 7 anos de idade, eu estava assistindo a TV Tupi. Nossa, TV Tupi. Ia começar o Gordo e o Magro da TV Tupi. Eu adorava o Gordo e o Magro. Peguei a almofada, joguei pra cima, bateu na lâmpada, quebrou a lâmpada. Putz. E a minha avó entrou, mas assim... Minha avó é uma querida, me criou. Uma fofa mesmo, de verdade. Mas ela, quando berrava, foi tão pesada a bronca, que eu fiz cocô no sofá, pra você ter uma ideia da força do impacto. Eu fiquei 40 anos gago por causa do Gordo Magro. Aí, quando fizeram essa regressão, me fizeram imaginar minha avó, abraçá-la e pedir desculpa para ela. 3 meses depois, eu estava como eu estou hoje. Caramba. Aí me pôs uma coisa no coração: você não tem que morrer com nada que você carregou nessa existência. Hoje nós já temos meios de resolver tudo, inclusive algumas coisas que são ditas alternativas tem que ser mais prestada atenção. Constelação, me ajudem. Familiar. Constelação familiar, importantíssima. Como é que eu parei de fumar? Com acupuntura. Me tirou a vontade de fumar. Em 3 meses eu estava sem o cigarro. Eu tinha tentado de tudo. Então, assim, entre outras, microfisioterapia com a Aline Poli foi também importante. Teve mais outras alternativas aí. Então, assim, a gente não precisa seguir a jornada com nada que a gente assimilou nessa existência. A gente pode resolver. E isso é um atributo do ser humano. É isso que nós viemos fazer aqui, no meu entender. Nós viemos passar por tudo isso para poder evoluir. Para poder ser chamado de humano, né? Poder ter de vez esse título, de verdade esse título. Né? É isso aí. Silvião, conta pra gente como que as artes, de forma geral, e principalmente a colagem, começou. Da onde vocês se encontraram e foi repentino, aquela coisa que amor à primeira vista, foi devagar, foi lento? Eu tô perguntando dessa forma porque eu já falei aqui outras vezes com o Jota e com outros convidados, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de exercer, de praticar algumas coisas mais abstratas. E eu percebi ao longo do tempo que é muito de dedicação, de você querer e você se entregar. Antigamente eu tinha uma certa resistência. Quando eu comecei a quebrar essa resistência e resolvi, não, vou me entregar, vou tentar, vou me expor, começou a fluir um pouco mais. E aí eu queria saber, mas eu sou um pobre mortal, aí eu queria saber com os artistas como que funciona isso. Você já respondeu. Antes de seguir, antes de te responder, eu posso só fazer um adendo? Claro. Que é, inclusive, uma historinha que eu comentei com você, que é sobre a tal da a gagueira. Eu conheci o Netinho, que é baterista dos Incríveis. Eu tive uma banda de rock lá na frente e o Netinho foi... e a banda chamava Imortais. Ela não sobreviveu. Ficou o nome. São queridos, inclusive tenho contato com todos eles ainda. E a gente foi longe, a gente chegou aí em gravadora, quase que rolou. E aí o Netinho produziu a banda. E o Netinho tinha um problema com
com as, com as cordas vocais. Ele fala meio assim. Então, Silvio, pô. E aí eu e o Netinho fomos para Poços de Caldas fechar um show. Eu gago, completamente gago, e o Netinho falando assim. E nós fomos para Poços de Caldas. E, inclusive, Netinho, um grande abraço para você, porque eu vou falar para você assistir. E eu tô contando porque eu sei que você conta em todo lugar que você vai, às vezes você conta e tira sarro de mim. Então eu tô contando sem remorso. E aí nós fomos para Poços de Caldas. E aí a gente não achava a prefeitura. Então, vamos parar o carro, vamos perguntar. E eu no banco do passageiro, eu abri o vidro, falei, pô. Era por favor que eu ia falar. Pô. E não saía. Aí o Netinho se encheu. Por favor. Você pode me dizer onde é a prefeitura? O cara falou, vai você. Um gago e um pegadinha, né? Pegadinha. Mas a gagueira, ela hoje fica como uma coisa... A quantidade, eu falo porque a quantidade de pessoas que entram em contato comigo dizendo que superaram isso, né, de uma forma, porque nem todas as gagueiras são pelo mesmo motivo, tá? Então, a Fono está aí para isso, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu percebo com o público que eu atendo, principalmente em oficinas de arte, que quase a totalidade das pessoas ouviram em certo grau, em certo momento da vida, ouviram... Não serviam para aquilo. Você não sabe fazer. Você não é bom nisso. E aí fica uma vozinha, não é a vozinha, mas uma vozinha que toda vez que você vai fazer... Eu tive essa vozinha, porque hoje eu sou artista plástico. Quando eu terminei de fazer essa obra, isso faz 2 dias, eu chorei muito, mas agradecendo a Deus. Porque isso tudo é recortado de figurinha de revista e não tem pedaços grandes. Acho que o maior é essa cachoeira aqui. O restante são figurinha por figurinha de origens diferentes. É quase um quebra-cabeça. Só que não tem, que eu brinco no vídeo, não tem caixa, né? Com a figura. Não tem o layout, né? O layout era um vídeo do YouTube que eu vi uma cachoeira paradisíaca. Mas o que eu quero dizer é que se eu tivesse acreditado nessa vozinha, eu não teria sido artista. Inclusive, vai ter uma exposição no Museu Judaico de São Paulo com Daniel Azulay. É uma exposição que ele faleceu em 2020 por conta do coronavírus. Mas o Daniel Azulay tinha um programa da TV Bandeirantes quando eu tinha 10 anos de idade. E ele ensinava, a turma do Lambi Lambi, e ele ensinava a desenhar. Então inclusive eu gravei um depoimento para o museu. Ele me inspirou totalmente a ser artista. Ele me mostrou que dava para eu ser artista, porque aquilo tinha a ver comigo. E não só isso, ele também me inspirou na didática que eu uso hoje com as crianças. Ele me deixou íntimo da arte. Outra coisa, Nipo, arte a gente não conhece, arte a gente sente. Então, aquilo que eu falei no começo, cortando. Quando a gente estuda arte, quando a gente faz arte na escola, quando a gente pratica o fazer artístico, a gente está se sensibilizando para enxergar a beleza da vida das pessoas. Um pôr do sol vai ficar diferente se você compreender a beleza de uma obra do Monet, ou da Tarsila, ou do Almeida Júnior. E
isso tem que acontecer nos tenros anos. A arte, além disso, ela é uma expressão. O Gilbert Durand é um professor universitário, já falecido, francês, que estudou o imaginário. Então, ele compreendeu, e aí o Jung também, o Carl Jung fez muito isso, que é entender que a nossa cabeça funciona por símbolos. Quando a gente sonha, a gente está usando, é tudo símbolo, é tudo a gente. E a gente não sonha com a coisa efetiva, a gente sonha simbolicamente, a gente se expressa simbolicamente. Eu vou arriscar, a gente não deve fazer isso, mas como a obra é minha mesmo, então não tem problema. A onça, ela simboliza o quê? Perseverança. Ela não larga a presa de jeito nenhum. Eu acho que tem a ver comigo. Ela é resiliente. Tem a beleza também, que aí a modéstia não vai deixar falar. É a força. Né? Então, assim, quando eu estou fazendo essa obra, que chama-se O Refúgio da Onça, até o nome é terapêutico. Na realidade, eu estou fazendo o caçador de mim. Então, o símbolo, ele é fundamental para a expressão do que nós sentimos. É por intermédio dos símbolos que a gente desvenda as nossas criptografias. Nossa, isso foi longe, hein? É um jeito de ter relação, né? A gente de criar aquela relação daquela do animal com a gente, de uma manifestação da natureza com a gente, com as coisas, com as nossas manifestações, né? É um símbolo do que a gente sente, do que a gente é, às vezes, né? E é muito louco, né? Porque assim, a gente ouvindo o Silvio falar da arte que ele acabou de fazer, da obra, e aí eu tô aqui, falei, cara, pra mim, na hora que eu vi a primeira vez, foi totalmente diferente. Aquilo me deu uma paz. Eu falei, nossa, que lugar lindo, que vontade de estar ali, naquela cachoeira. Então, assim, eu acho que também é muito do momento de quem tá vendo, né? Cara, e é muito louco, porque sai assim de inspirações muito diversas, né? Inclusive a gente tinha conversado, Jota, tem eu tô para lançar um curso justamente falando sobre a expressão, usando a colagem para o autoconhecimento. Então, a gente... Posso falar por aqui, favor. né? Então, eu tenho um curso online de colagem, que é na Savoir Studio. É um curso básico de colagem, que serve tanto para você que está começando a fazer, ou para você que já sabe um pouco e você quer aprimorar. Então, eu conto a história da colagem, são 29 aulas de 15 minutos em média. Você adquire o curso e fica com ele por 1 ano. E assim, ele foi gravado em 2020, assim, e a gente só tem alegria, só elogio. É algo realmente... Inclusive, a gente já vê artistas se formando a partir do curso. Isso é muito legal. E agora a gente vai trazer aí, eu antecipo, a gente está trazendo o 2, que é uma continuidade. Nós vamos utilizar a colagem para você se autoconhecer. Então você vai trafegar pela história da arte e promover o teu autoconhecimento executando trabalhos que eu vou propor. Porque a arte, a história da arte, ela não houve uma evolução técnica. A arte de um período não é melhor ou pior do que o outro. Ela atendeu demandas diferentes. Então, na arte rupestre, o homem das cavernas, ele na realidade, ele queria ter o poder sobre o que ele estava desenhando. Certa vez, um jornalista foi para uma tribo primitiva na África
ele começou a desenhar animais e os habitantes da tribo disseram: não leva os nossos animais, é só isso que a gente tem. Então, para eles, Tipo de desenhar comunicação, era né? era ter o poder sobre aquilo. Já na arte egípcia, você desenhava para depois da morte. Ninguém ia ver o que você estava desenhando, o que você estava... Né? Então, a ideia com o curso é você poder conhecer a história da arte e se autoconhecer por intermédio da arte. Show. Aproveita então, Silvio, já que você falou um pouquinho fez do o curso. merchan? Já que você falou do curso, fala do teu trabalho com relação à educação. Fora o curso online, o que mais que você faz com relação à educação? Bom, eu realizo oficinas de colagem, né? Hoje eu tenho trabalhos publicados em cerca de 12 livros didáticos, então a gente se sente eternizado aí com as colagens e, mais do que tudo, falo de conscientização ambiental, porque você está falando de reaproveitamento daquilo que vai ser dispensado, né? Além disso, também eu sou professor convidado da pós-graduação em arte-terapia da Nazaré Uniluz, com a professora Patrícia Pina Bernardo, e do Instituto Límbios, também na área de neurociência da educação, também professor convidado. A gente fala sobre arte e ludicidade, do Instituto Límbios, com o professor Fernando Lauria. Show de bola. Não é pouca coisa não, viu, Jota? É um tipo de terapia, né? É que é muito louco, assim, ter um curso que vai fazer a pessoa se encontrar ainda dentro da arte. Usar da arte para isso é valiosíssimo. Parabéns. É gostoso até de ver. Silvio, a gente pede nossos seguidores aqui, a galera que acompanha, a gente já está acostumado a falar, a ouvir e ficam até curiosos perguntando da frase. Algumas pessoas perguntam e já quer saber antes. A gente demora um pouco para falar, né? A gente falava bem de cara desde o começo. E vou falar a frase do Silvio aqui. A gente às vezes deixa pro final pra galera, pra aprender a galera aqui, que a galera não tá muito, ultimamente não tá querendo ver conteúdo muito longo, não. Você viu que o Silvio é visionário, já fez o curso tudo com um videozinho curto. Tudo de 15, né? Pra galera, já pra aprender a galera. Isso foi em 2020, né, Silvio? O curso. Não, isso aí foi pensado pela Savoy, É isso mesmo, né? A galera não tá querendo ver nada muito comprido. Mas tem um povo que veio comprido e me chama, fala assim, nossa, eu assisti inteira. Eu falo, pô, merece até um abraço. Né? Um abraço, vou assistir o inteiro. Põe esse pessoal na plateia aqui no ano que vem. Vai vir. A gente vai distribuir alguns ingressos aqui para você poder ver ao vivo. Vamos lá, Silvião. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Frase linda. Mas explica pra gente o que representa isso pra você. Bom, isso é do Gandhi, né? Sim. E aí o Gandhi, tinha a Inglaterra, a Índia estava colonizada, né, pela Inglaterra, né? Depois ele vai para a África do Sul, mas ele passa na Índia e tal. E ele entende que certo tipo de discurso não resolvia. Quer dizer, que se você falasse de forma violenta, e aí também vamos falar da segregação norte-americana, né? Se você fosse responder no mesmo tom os ataques, né, racistas, né? Isso aconteceu muito, né? Mas assim, não resolvia. Então, o Gandhi fazia greve de fome, né? Ele fazia um povo todo parar de trabalhar ou fazer algo impensável, né? Na realidade, eu não estou aí dizendo que deve ser assim ou assado, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que não adianta discurso. Se eu quero alterar uma realidade, por exemplo, eu sinceramente acho
que a garotada que a gente está acompanhando crescer vai sentir falta de algumas coisas, porque falta um repertório. Se você não tiver um repertório mínimo de conhecimento, você não consegue nem sonhar o que você vai ser quando crescer. Você não consegue nem planejar a tua viagem. Como é que você vai escolher o que vai te realizar como pessoa pro resto da tua vida se você não conhece o mínimo? Você vai ser jogador de futebol ou MC? Nada contra, maravilhoso, mas não existe só essas duas profissões. Pois é. Não é? E esse sermão, quando dito assim, ele ao invés de ajudar, ele atrapalha. Então, na realidade, o que a frase do Gandhi traz é que eu tenho que ir até a escola e mostrar que é muito legal conhecer a vida do Van Gogh. Eu tenho que mostrar que é muito legal você, de repente, ouvir o Villa-Lobos e que o cara fez cada instrumento imitar uma parte da Maria Fumaça. Se eu tiver a didática para encantar o meu público disso, cara, ninguém escolhe o que é ruim. Ele pode não escolher por não conhecer. Mas deixar de escolher, se ele tiver a opção, ele não vai deixar. Então, eu acho que é isso. Eu costumo brincar, né? A concorrência é desleal às vezes, porque o que está se apresentando na mídia, a concorrência é muito forte com aquilo que você vai mostrar para a moçada. Com né? as outras opções, né? Algumas opções estão sendo mostradas demais e vão dar a impressão de que não existem outras, né? Então, mas eu não estou falando para deixar de fazer, eu também gostava de tudo. Mas assim, por exemplo, Leonardo da Vinci é uma aula fundamental. O Francesco era tio do Leonardo da Vinci. O Francesco era um bom vivant, que se dizia. Era um boêmio, ele saía, mas à tarde ele saía para passear com o Leonardinho. Aí eles iam uma lagartixa. Ah, que bonito esse lagartinho, vem aqui. Leonardo, vamos ver como é que é lá dentro? Por que o Leonardo se tornou Leonardo da Vinci? Porque ele teve uma referência. Meu pai me deu, aos 7 anos de idade, um joguinho da memória com todas as bandeiras do mundo. As bandeiras foram feitas com o quê? Com recortes de revista. Olha que muito louco isso. Aos 20 e poucos anos, eu precisava de uma expressão para minha alma. Eu fui buscar uma referência que meu pai tinha me dado. Que já te era natural. Estava no meu repertório. Então, assim, eu não estou dizendo para deixar de fazer nada, pelo contrário. Mas, assim, inclusive, até entendi que eu preciso modular esse discurso. O tiozinho chato tá cheio. Tiozinho de sermão, tá cheio, não é isso. A minha ideia não é essa. A minha ideia é que a gente é ser humano. A Lucilena Galvão, o duro é fazer eu parar de falar agora. É todo seu o microfone. A Lucilena Galvão tem da Nova Acrópole, ela tem uma coisa bárbara que eu tenho levado para a sala de aula com a devida anuência da secretaria, das diretoras e tudo mais. Você pode ser um ser humano pedra. É um ser humano pedra. Você pode ser um ser humano planta. Você só recebe. A luz, o sol, a água, a alimentação Fotossíntese. da planta, né?
mas você só recebe. Mamãe, eu quero um celular da Apple. Você só recebe. Você não está colaborando para ajudar a comprar o celular, fazendo um trabalho a mais na tua hora vaga, não. Você está pedindo. E estão te dando. Você tem o ser humano animal. Diga-se de passagem, talvez seja a maioria. Eu costumo brincar. Alguém que vai num estádio de futebol com uma barra de ferro para dar na cabeça do adversário pode ser considerado um ser humano? Espero que ninguém... Diga que sim. Né? Não, espero que não pense nisso em mim. É bom não falar nem o time que você torce. Não torço. Não, isso podem ficar tranquilo que eu não torço por ninguém. Então, assim, na realidade, é algo gratuito e que remete a um ritual primitivo. Então, você está desevoluindo, tá certo? Então, o que eu quero dizer é que o ser humano não é nenhum desses três. O ser humano foi feito para pensar. O ser humano, ele foi feito para desenvolver as qualidades humanas. O que é uma qualidade humana? É eu ter empatia por você. É eu entender que se eu colocar espinho da minha rosa no meu lixo, o gari vai ser ferido. É de repente eu achar uma forma de poder... ajudar um grupo maior de pessoas da minha comunidade. Isso seria desenvolvimento humano de uma sociedade. Quer dizer, a gente está aqui para isso, né? E parece que a gente está fazendo o inverso. Ou a quantidade de pessoas que está fazendo isso é muito pequena, né? Jota, o Silvio tem um... Eu não vou saber reproduzir exatamente a frase dele, a forma como ele coloca. Mas o Silvio tem um carinho especial com o trabalho com a educação, com as crianças, principalmente. E aí, poxa, claro que eu já sou fã disso, nós somos fã disso, porque ele enxerga que, através da criança, através da educação e das oportunidades que a gente pode gerar, a gente consegue aos pouquinhos mudando o mundo, num futuro não tão distante. E aí, Silvio, eu ia até aproveitar para te perguntar sobre essa ideia que você tem com as crianças e também já ia ligar com aquele comentário que eu falei, meu particular, sobre as artes. Porque, veja bem, eu já até falei aqui no podcast, eu não tive, na escola que eu estudei, que era pública aqui em São Paulo, eu não tive muito contato com as artes. Eu até comentei que eu gosto muito de esporte, embora fique claro que eu não esteja praticando, mas eu sempre gostei muito de esportes e eu acho que tem muito a ver porque eu tinha uma professora muito exigente, mas ao mesmo tempo muito efetiva de educação física lá atrás, no meu primário, no ginásio. Coisa que eu não tive com relação às artes. E talvez isso me deixou mais próximo dos esportes e menos próximo das artes. Será que não é... E aí nem é só, se a gente for, né, trazer toda essa complexidade, dá para envolver até mais assuntos. Mas como o nosso foco aqui é arte, será que é por isso que as pessoas têm dificuldade com as artes? Porque elas não são apresentadas? Porque faltam esses repertórios que você comentou agora há pouco? Porque falta ela entender a importância do Leonardo da Vinci, da Tarsila, e entender o contexto e isso ir criando uma proximidade, uma sensibilidade, desenvolvendo através dessas histórias? O que você acha? Não, então, eu não tinha te respondido a tua pergunta nesse viés, né, com relação à escola. Eu acho assim, primeiro que uma aula de arte apenas por semana, a meu ver, é pouco. Outra coisa, a aula de arte ainda costuma ser um momento que você não tem aula. Então é como se não fosse uma matéria. Isso era na minha época, acho que continua a mesma coisa. Não mudou. Então assim, é um momento que você tem de não ter aula. E não ter que fazer prova. Então assim, entra no lance da obrigação.
já descaracterizou toda a razão de ser. Né? Então, assim, primeiro, todo esse viés que eu falei, a arte serve para você expressar o que você sente. A arte serve para que você possa falar o que está errado na sociedade. Ela não precisa ser só bonita. Certo? E aí você tem, não é só falar de Monet, você tem o grafite. Em Higienópolis teve um trabalho com grafite, e aí você levar o teatro, hip hop, né? Em Higienópolis nós tivemos tudo isso, graças a Deus, né? E o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, democratizar a arte. Segundo, trazer a arte à seriedade que ela merece. Ela ser tratada com o respeito, né? Você vende esse quadro e compram? Que isso, não faz essa pergunta. Não fazem. Fazem. Né? Então, assim... Mas por quê? Não acho que seja responsável ou seja crueldade. Não, é uma questão cultural mesmo. Quase que da ignorância. Da ignorância. Mas assim... A falta de sensibilidade com a arte. Mas não foi construído. Banaliza. Se prova assim, né? Vem disso aí, né? Você deve sentir isso com a música também, não é? Assim, é como se a gente fizesse fotossíntese e a gente está fazendo um favor de cantar ou de fazer um trabalho, né? Então eu acho que isso também começa na escola, esse respeito à cultura, qual é a importância da cultura na tua vida, para que ela serve, certo? Não dá para você tratar a arte, o ensino da arte, da mesma forma que a matemática, que o português. Então, acaba acontecendo o que você acabou de relatar, desestimulando. Você acaba perdendo. Agora, se você pega um professor que te encanta... Então, eu lá no Instituto Límbios, a gente dá curso de encantamento. Que legal. O professor, ele tem que ser um encantador. Ele tem que fazer que nem o tio do Leonardo. Ele tem que encantar o conhecimento. Né? Atrair, né? Porque se você conta a história... por exemplo, a Tarsila do Amaral, eu tive a oportunidade de entrevistar a sobrinha, a neta dela. Ela foi uma batalhadora, ela era de uma família abastada, que depois perdeu tudo com a queda da Bolsa, mas ela representou o Brasil de forma magnífica. Falam muito de Tarsila, mas ainda é pouco, né? Eu estou dando o exemplo de Tarsila, mas estou falando de todos os outros artistas brasileiros que mereciam muito mais destaque do que tem. É isso. Respondi? Respondeu, claro. Eu falo que a resposta dos artistas sempre traz sensibilidade. Se a gente perguntar de matemática, vai vir uma resposta. O Jota me ensina toda hora aqui quando ele responde as coisas. Porque é diferente. O jeito que o artista enxerga as coisas que parecem lógicas é diferente. A gente já usa da arte para... A gente conta com a sensibilidade. É como o Silvio falou aí, que a gente tem na arte diversas sensações que a gente consegue encontrar, a gente consegue causar com ela. Questionamentos, às vezes a gente vai conseguir fazer as pessoas encontrarem até uma profissão, encontrarem razão, gente que, como a gente falou aqui que já teve aqui no programa, de gente que salvou a própria vida através de música, de arte. E para isso ela serve. Mas a gente leva a sensibilidade e conta com ela, conta com a volta da sensibilidade, assim. A arte, ela está ligada diretamente à sensibilidade, né? E como ele está dizendo aqui,
é um curso, tinha que haver um curso de sensibilidade. Ou, já que as pessoas não vão se inscrever se houver um curso, tem que se tornar natural a sensibilidade. Se tornar, como a educação, exigência da gente, assim, falar, poxa, eu exijo que fale bom dia aqui nessa casa, que se fale boa noite. Então eu exijo que se tenha sensibilidade com isso, com aquilo. Com a vida do outro, com a arte do outro. A sensibilidade é indispensável. Pra gente que é artista vai ficando mais natural, mas a gente nem percebe. É igual um perfume que a gente usa todo dia, a gente já não sente mais esse cheiro. Tem umas palavrinhas mágicas que às vezes a gente tem que exigir. Às vezes, eu acho que é regra de convívio. Em casa eu pratico isso com meu filho, porque tá se formando. E poxa, é mó barato agora o Telzinho, qualquer coisa que você oferece pra ele. Obrigado, papai. Obrigado, Jota. Quando fica natural, né? Você vê? Cara, é natural já. Então, mas no começo, como é que fala, filho? Não, como é que fala? Tem que repetir 10 vezes. E a gente exigindo essas palavras mágicas é o comecinho. Exigir uma conduta respeitosa aumenta um pouquinho. Exigir uma conduta de gratidão, sabe? Eu acho que tem estágios que a gente tem que ir cumprindo para poder transformar essa micro-sociedade e ir aumentando. Que é um pouco da frase do Silvio. Exato. Ser a mudança do que a gente quer ver. Né? Não adianta eu fazer o discurso aqui no podcast, por exemplo, e chegar na minha casa e me portar totalmente diferente. Exatamente. O que ele vai assimilar é o que você fizer, não é o que você vai falar. Não, e até, Silvio, digo mais, daqui um pouquinho ele já vai estar um pouquinho mais entendido. Eu estou usando o meu exemplo do meu filho, mas pode se externar para qualquer casa e para qualquer idade. Imagina, e aí qualquer pessoa, o seu filho, ou o seu irmão, ou o seu pai, que seja o seu avô, vendo um discurso seu, que pode ser em qualquer lugar, ele fala assim, poxa, mas ele tá falando bonito ali, mas e aquele dia lá? Poxa. Poxa, isso é vergonhoso, né? Então, quer dizer, deveria ser vergonhoso, né? Jota, eu tenho uma confissão para fazer aqui, se vocês me permitirem. Mas é claro. Você nem sabe. Envolve o podcast e você não sabe. Indiretamente. E o Silvio já sabe. O Silvio tava falando aí de sensibilidade. E aí, a gente tava vindo pra cá junto, o Silvio veio comigo. E aí eu contei um caos pro Silvio, meu, pessoal. E o Silvio falou que a arte nem sempre tem que ser bonita, às vezes é dolorida, né? Às vezes é triste. E um dia, um dos episódios que a gente tava ia gravar no dia, Jota, no caminho da estrada eu tava vindo sozinho. E, cara, eu cometi não vou detalhar aqui, mas eu cometi uma bobagem no trânsito. Acho que eu comentei por cima, né? Alguma coisa. E vai continuar por cima, que eu tenho até vergonha de falar que foi uma bobagem tremenda que eu cometi. E aí eu contei em detalhes pro Silvio. E olha que, cara, que surpreendente, né? Assim, o Silvio falou assim, poxa, depois vamos conversar sobre isso, porque dá pra gente transformar num quadro. Falei. Eu fiquei assim, será? Não foi, Silvio? Então, lá no Instituto de Educação Sementinha, lá de Joanópolis, a gente... eu sou artista convidado para a educação dos sentidos e das sensibilidades. Então a gente já deu esse nome. Então eu vou dar a aula para a gente sensibilizar realmente. Essa coisa que eu comentei com você é justamente para que serve a arte. Não vou interpretar, mesmo porque eu sou artista plástico, eu não sou arteterapeuta. Hoje nós temos arte-terapia. Mas apenas a oportunidade de você externar o que você sentiu, buscando imagens, ou desenhando, ou misturando as duas coisas, isso é uma das razões da existência da arte. Vai amenizar o que você sente, vai te ajudar a processar o que você sentiu. O que você chamou de besteira. Só que você é um ser humano. Sim. Não, e assim, eu enxergo completamente como uma terapia, porque você vê que foi uma infelicidade, um momento ruim meu, que já tá gravado, sabe? Eu registrei de uma forma
muito forte e já ficou marcado como aquilo é um momento de mudança. Aquilo ali, aquele comportamento ruim que eu tive no trânsito, mudou o Nipo dali pra frente. Aquilo ali, acho que foi uma coisa que eu fiz pra falar. E eu cheguei em casa chorando, pra você ter ideia. Quer dizer, eu tava vindo pro podcast, voltei pra casa e cheguei pensando naquilo e cheguei em casa chorando. Então aquilo me transformou. E externar isso é a terapia, como se eu falasse, meio que automática. E cada vez que eu lembrar daquilo, seja num quadro ou aqui na memória, aquilo vai me remeter àquele momento de transformação, né? Se você me permite, eu vou... acho que o nervoso da participação Tá nada. fez eu trupicar tudo. É bom porque você trouxe, acho que na hora certa. O que acontece é o seguinte, tudo aquilo que eu assimilei na infância não se resolveu, ficou um nó. Travou tudo. Então, hoje, eu faço psicodrama. Há 2 anos eu estou fazendo uma terapia com Plínio Piragibe, que é um psicólogo lá de Taubaté, online. E ele usa o psicodrama, ele é psicodramatista. O psicodrama, ele busca a espontaneidade. Então, a espontaneidade, o que é? Uma resposta nova, uma resposta adequada a uma situação nova e uma resposta nova a uma situação antiga. Se você raciocinar isso, muda toda a tua vida. Conforme você vai limpando isso, segundo o Jacob Levi Moreno, que é um romeno que foi para os Estados Unidos naturalizado, e aí ele vai trabalhar a psiquiatria. Ele é um homem que abriu as portas da alegria à psiquiatria. Então ele usou o teatro da espontaneidade. Ele achava que o segredo da coisa era você resgatar a espontaneidade da tua criança. Pega uma criança. Tem problema ali? Tem preconceito com a criança? Então, assim, se você limpar esse lixo emocional, essa coisa, esses nós que você fez, e você conseguir a espontaneidade, que é o que eu estou sentindo aos 57 anos, finalmente, com os nós todos desatando, a minha criatividade aumentou. E hoje eu consigo falar para vocês o que eu preciso falar para poder me respeitar. Respeitar você, respeitar o meu entorno. Eu não vou falar porque a minha história manda eu falar, ou porque é convencionalmente melhor falar. Não, eu vou falar porque é o melhor para mim, porque eu voltei à minha espontaneidade. Então, eu vou mais fundo naquele começo que nós vimos. Toda a questão da somatória do bullying, mas algumas coisas da infância não resolvidas travaram. Juntou o álcool e o cigarro. E aí, remédio psiquiátrico misturados, sem resolver nada. Porque você, dependendo do tratamento, se você usa a psiquiatria e não trata a causa, você está protelando a solução da coisa. Se tiver uma dor, você tira a dor, mas a dor está ali, certo? E aí o que aconteceu é que chegou no ponto mais grave. Eu passei por internações, né? Eu corri riscos de vida. E assim, e aí eu mudo para Joanópolis, onde eu resido hoje há 27 anos. E lá eu comecei a começar a recortar e a colar.
A gente não pode falar compulsivamente, porque compulsivamente é doença, mas era quase, porque era uma necessidade sem controle, realmente. Mas por quê? Porque eu tinha que pôr para fora. A simbologia da colagem, ela desconstrói a realidade que você não quer e ela constrói a realidade que você quer. A grosso modo é isso. Por isso que tem cada vez mais gente fazendo colagem, porque a colagem ela é contemporânea, ela traz uma problemática contemporânea. Aí a Patrícia Pina Bernardo, que está comigo até hoje, né, coordenadora da pós-graduação em arte-terapia, ela me disse: Silvio, o que você fez com você mesmo? Chama-se arte-terapia, só que você fez de forma intuitiva. O teu cérebro, por conta da dinâmica simbólica, mais a referência que você teve do teu pai, fizeram você fazer colagem. Então, eu alterei a minha existência e hoje eu posso dizer a vocês que me consideram um homem feliz e realizado. Falta um pouquinho. Já vou pedir um dinheiro emprestado. É justamente isso que falta. Pode emprestar. Então, é isso. A arte tem esse poder mágico que na hora que a gente descobrir isso, na hora que as escolas descobrirem esse poder que a arte tem. A pergunta é, será que eles não sabem? Isso aí é difícil. Agora eu vou perguntar para vocês dois, que são artistas, cada um no seu ramo. Para quem quer ser um artista no Brasil, para quem quer viver da sua arte, é fácil? Qual que é o desafio no cotidiano? Por favor. Bom, primeiro, já vi que vem bomba. não, assim, cara, mas é difícil mesmo. Eu sei, né? Mas assim, é isso que torna mais fascinante. Tem uma oficina, que eu acho que eu vou responder a tua pergunta com uma oficina que eu criei, que chama-se Só Eu Sou Eu. É uma música do Marcelo Genesi, que eu criei a dinâmica. Eu tô de casa com esse microfone. Eu criei a dinâmica e fui ver que o Marcelo Genesi tinha uma música chamada Só Eu Sou Eu, que batia com a dinâmica. Que quando eu tive internado, me tentaram me dizer muitas coisas, mas nada que me diziam fazia algum sentido para mim. Porque você não está afim de ler livro de autoajuda. É difícil algum naquele momento é difícil você assimilar. Mas alguém chegou para mim e disse: Silvio, você é único e especial. Então eu criei uma oficina chamada Oficina do Só Eu Sou Eu, que eu faço um bonequinho que eu já levo para a criança e ela faz ela mesma em um bonequinho de colagem. Ela vai fazer uma colagem num bonequinho. Só que antes dela fazer isso, eu digo para ela que ela é única e especial. Que na história da humanidade, pode ser que a ciência te copie por fora, mas a tua história de vida, a ciência não vai copiar nunca. Você é único e especial. E você, quando você entende isso, você entende que você veio aqui por uma missão. Se essa missão é difícil ou é fácil, aí é um outro problema. Mas quando você vem para uma missão, tem que ser aquela. Entende? E aí a gente não está aí com a dificuldade. Porque se eu for
fazer uma leitura da quantidade de pessoas que fizeram o meu curso e que se tornaram artistas, ou que mesmo... outro dia um menino foi entregar uma pizza em casa e falou: se só soubesse como a tua aula me fez bem há 10 anos atrás, tio. Né? Então a gente percebe que é uma missão mesmo e que não é para ser fácil. É lógico, a gente podia ter uma ajudinha aí, a gente podia fazer a própria população ver a gente diferente, né? As escolas contribuírem com uma educação mais inclusiva nesse sentido, né? Fácil não é. E você, Jota? Como que é na música? O Jota é mole que o cachê dele tá alto. Pra contratar o Jota tá complicado, mas difícil. Foi difícil deixar ele alto. Foi difícil pra tornar ele alto. Não, meu cachê ainda não tá alto, mas há de subir, né? Então, estamos em dezembro. Pô, Jota, tô querendo supervalorizar aqui, já deixar o telefone aqui de contratação. Por isso mesmo, contrato porque ainda não tá alto. Agora é a hora. Não pense que o valor tá alto, porque vai subir. Não, mas brincadeiras à parte, eu também acho que, além de tudo que ele disse, que é a mais pura verdade, tem uma coisa que é o seguinte: a gente tem que gostar, tem que acreditar. Eu acho que com a música, eu falo para muita gente assim, eu tenho visto muita gente que tem feito simplesmente a música, tem ido fazer música e tá tratando como uma coisa burocrática, como uma ciência exata, não tem amor por aquilo, não entende justamente esse papel de missão, assim. E se está tentando se encontrar, eu acredito que todo mundo está tentando se encontrar nessa profissão, ou alguns já têm certeza do que vão fazer, mas eu acho que falta muito respeito, muito a dedicação ao que é o papel do artista. Porque ainda tem muita gente que está olhando para isso atrás de outro tipo de protagonismo. E esquece que é um instrumento disso. A gente que é artista, eu costumo falar isso, talvez estou sendo redundante, a gente é instrumento da arte. Ela que usa da gente para que as coisas apareçam no mundo, para que uma música apareça, para que um bom quadro apareça, para alguma manifestação artística apareça. A gente é dono da arte que a gente promove, mas, na verdade, de um modo geral, a gente é um instrumento dela. Então tem gente que está querendo ser mais importante do que a própria arte, e não vai ser mais importante que a arte. Quem está nessa, atrás de outras coisas, não entendeu a razão de ser artista, no meu ponto de vista. Então as dificuldades vão existir em todas as profissões, né? Assim como na profissão do artista, que também é uma profissão, talvez até por isso que envolva remuneração, porque também é uma profissão, mas... eu acho que falta para muita gente, assim, que eu tenho visto, esse apego, esse olhar como um altar, assim, a arte. Olhar como algo sagrado e respeitar, entregar daqui para lá. Eu ia falar, essa responsabilidade. Sacerdócio, né? Mas não por isso que ela é gratuita. Ela é uma profissão, né? É profissão? Eu achei que o cara dormisse e acordasse tocando violão. Eu não gosto muito de falar... Fazendo quadro. Não gosto de falar muito dessa relação de achei valor, que era fácil, de preço, Poxa, fica parecendo uma coisa... Eu acho que é redundante falar sobre ser... As pessoas têm visto, por exemplo, na minha vida, o que eu tenho alcançado, o pouco que eu tenho alcançado através da música... que também não nasci artista, né? Não sou o cara que nasceu com piano em casa. E também migrei para a música. E acredito que me encontrei na música. Hoje eu sou um grande apresentador de podcast, mas eu acho que me encontrei na música. Me encontrei nessa arte. E também porque eu estou próximo de todas as outras. Inclusive, no meu Instagram, essa semana que passou, eu fui numa exposição. Fiz questão, nem conhecia ele, fiz questão de mandar para ele. Porque é de um grande artista, você vai lá no meu Instagram, você vai ver. E já enviei de cara para ele, porque eu achei que tinha a ver com ele, achei que tinha a ver com... esse tipo de coisa também é como se fosse uma tremenda comida, assim, sabe? Você quer servir para alguém, você não consegue comer aquilo sozinho. Você quer pôr no prato, você fala, pô, cara, tem um café, pô, toma esse gole de café. A arte é um pouco disso, e tem que ser assim, né? Tem um escritor mineiro, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que tem uma definição de beleza que é incomparável. Ele diz que beleza
é tudo aquilo que você não consegue ver sozinho. Faz sentido. E eu diria junto disso que a definição de beleza, com isso, é a beleza e a perfeição é tudo aquilo que você não consegue incluir mais nada, né? Então, não ver sozinho, não conseguir incluir nada e não ver sozinho é exatamente o que a gente sente quando vê algo maravilhoso, né? Querer dividir aquilo. É isso que eu ia falar agora, complementar, porque apesar de eu não ser um artista igual vocês, É um arteiro. é um arteiro, boa. Mas a arte é legal porque quanto mais você compartilha, mais você cresce, mais você tem, mais você recebe de volta, né? Não é aquilo igual dinheiro que a gente dá e vai perdendo um pouco, né? Silvio, estamos chegando perto do final. Já? Passar rápido. É que a gente fala muito aqui. Ah, não. Eu, né? Mas a gente traz aqui A você gente pra veio aqui isso. pra te ouvir. A gente quer mais é saber. Tinha muita coisa pra perguntar. Me fala uma coisa. O cara que quiser um quadro seu, como é que faz? Como que funciona pra encomendar um quadro do Silvio e como que é a dinâmica? Olha, eu tinha uma loja virtual. Porém, são obras únicas, né? Eu não comercializo print ainda. São obras únicas, são feitas uma a uma, recorte um a um. Então, não é um valor absurdo, eu já digo, tá certo? Porque tem essa relação também com obra de algo inviável. Então, Não, né? deixa eu te corrigir. O valor é absurdamente alto, mas o preço nem tanto. Exatamente. Obrigado. Obrigado pela correção. Mas que faz totalmente O valor total é inestimável, diferença. né? Que faz total diferença, né? Agora você. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu encontrei uma forma que, inclusive, o Instagram se revelou um canal bem bacana com relação a isso. Cria um canal direto com o meu público. Então, eu mostro como é que eu faço, vê um vídeo, a pessoa tem acesso a mim, eu tenho a conta reconhecida lá, né, que a gente paga por isso. Então, sou eu mesmo, só tem eu, né, e a pessoa já entra em contato comigo e há uma possibilidade de parcelamento. Então, assim, o que eu disse de valor, erroneamente, né, que o preço não é tão exorbitante quanto que se imagina uma obra de arte, tá certo? É um valor justo de um trabalho único e que pode caber aí no teu bolso da forma Mas que como você... funciona? Você, por exemplo, essa obra que você fez tá pronta, aí a pessoa pode comprar, mas se ela quiser encomendar um com determinada ideia, pode ser? Pode. A única coisa que na encomenda, eu bato um papo, converso, porque eu tenho que ter uma liberdade criativa, senão eu não consigo fazer. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero uma cachoeira. Beleza. Eu quero algo mais no tom azul. Eu quero algo que remeta às obras do Salvador Dalí. Então, assim... Algo que me dê uma liberdade criativa, né? Algumas coisas, às vezes, você pode trabalhar com foto, né? Encaixar uma foto dentro de uma situação. Então, assim, não me engessando criativamente. É o mínimo, né? Senão não tem por que contratar um artista, né? Engessar o cara, né? Jota, vou contratar você pra tocar, mas você não pode tocar assim, não tem como, né? É isso. Silvio, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar com a gente aqui um pouquinho da sua história, que tem muita coisa pra vir. O Silvio, se Deus quiser, vai vir com novidade e vai vir com uma coisa grandiosa aí. Que beleza. E aí vai voltar aqui pra contar pra gente e pra galera de casa. E muito obrigado, porque eu aprendi um pouquinho mais de arte aqui e com certeza vou sair mais sensível. Certo, Jota? Certíssimo. Para mim também é um prazer encontrar com o senhor, conhecer o senhor e dá uma alegria tremenda, né? Ver o quanto a arte faz diferença na sua vida e você está dividindo isso com a vida de tanta gente, né? Tá fazendo da vida de muita gente
feliz. Aí a gente tá falando aqui sobre valores, né? Sobre preço de quadro. Por que comprar uma arte, né? Aí eu fiquei, enquanto vocês falavam sobre a coisa do preço, aí eu fiquei pensando nisso. Falei, poxa, é mais uma razão das pessoas terem algo sensível perto de si, né? A pessoa querer ter uma obra de arte é a razão de olhar para aquilo e se encontrar nisso, né? Se encontrar dentro de uma obra de arte. É algo que vai poder ficar para a posteridade. Algo que pode trazer uma boa lembrança até para uma criança de ver aquilo. Enquanto vai crescendo, vai vendo aquilo na sala. Existe razão para se ter coisas materiais, né? Coisas materiais desse tipo. Isso são coisas materiais que vale a pena ter. Eu posso até atestar uma coisa aqui, e aí eu vou falar, eu, pobre mortal, perto dos dois, eu tenho na minha sala, em casa, 3 quadros, que são quadros, não são artísticos, são quadros que eu comprei na internet, que era só para combinar com a cor da sala. E eu tenho um quadro do Silvio Alvarez. Sabe, é diferente você olhar para porque aquilo ali tá combinando com a cor. Aqui é preto com preto. Tá ornando aqui o estúdio. Colocaram alguma coisa ali naquele espaço. Mas você olhar para uma obra de arte, você sente alguma coisa, mesmo sendo um pobre mortal. Então, é diferente. Vão por mim. Façam o teste. Certo, Silvio? Espero que para você tenha sido bom. Que não tenha sido peso. Imagino. E eu gostaria que você deixasse ali para aquela câmera uma mensagem sobre o teu ofício, sobre a arte, o que você pode dar de mensagem para a galera de casa. Bom, primeiro, agradecer muito a oportunidade. Eu acho que eu precisava muito desse extravasamento mesmo, acho que por isso que houve essa dispara da boiada, né? E é muito importante porque eu me senti protegido, aconchegado aqui, né? Para poder me abrir. O que eu peço é que as pessoas sigam as suas vidas dando um valor maior à alma humana, à psicologia, à arte, às emoções. Aquilo que você sente não foi falta de apanhar quando era pequeno. Existe problema emocional também, né, que merece cuidado, merece aconchego, merece conforto, né? E eu vou encerrar deixando uma frase do Ferreira Goulart, que eu acho que ela resume tudo. A arte existe porque a vida não basta. Nossa Senhora! Depois dessa vamos de saideira, Jota? Vamos cantar uma saideira. Se existe alguém na linha